Olá, essa aqui é a aula 4. A gente vai terminar hoje o menino abacate. Vamos fazer então a bermuda e o tênis. E eu vou começar pela bermuda, depois a gente termina o tênis e veste esse menino, né? Por enquanto ele só tem o casaquinho. E eu fiz a bermuda, né, e o tênis também, tudo usando a agulha 2 milímetros. Mas se você estiver fazendo aí com a agulha 2,5, continua assim. As cores que eu tô usando e as cores que você pode usar no fio amigurumi tá tudo aqui embaixo na descrição. Eu deixo lá as referências de cores que podem ser parecidas para outras marcas. Para começar essa bermuda, a gente vai fazer duas perninhas assim, ó, separadas aqui, iguais. Essa perninha aqui, eu vou pegar, vou começar nessa cor, tá? Na descrição também, o código dela e a cor certinho. Vou começar deixando um pouquinho de fio aqui, pra gente poder depois arrematar, só um pouquinho. Eu vou começar com o nó corrediço. Pronto. Aqui eu vou subir 26 correntinhas. Fiz aqui as 26 correntinhas. Agora eu vou pular esse primeiro no segundo, nessa parte aqui de trás, ó. Tem uma alcinha aqui atrás. Eu encaixo a agulha aqui. Vou voltar fazendo 25 pontos baixos, um para cada argolinha dessa que a gente tem aqui atrás. Assim o acabamento vai ficar bem melhor, né? Aqui, vou voltar fazendo pontos baixos até o final. Eu cheguei aqui no final, ó, voltei com os 25 pontos baixos. Aqui a gente vai fechar assim, ó, vai girar aqui para poder fechar num círculo. Deixa todo mundo retinho aqui, cuidado para ele não ficar torcido. E a gente vai encaixar a agulha logo nessa primeira correntinha aqui, né, para fazer as próximas carreiras. Aqui a gente sempre trabalha em espiral. E aqui já coloco aqui um ponto baixo para poder prender. Meu marcador, ele vai no último ponto. Então, um antes desse que a gente fez. Vou encaixar aqui. Meu marcador. E agora eu vou continuar, vou circular aqui pelos 25 pontos. Vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui com esses 25 pontos. Cheguei aqui no marcador, vou passar esse marcador para cima. A próxima carreira eu vou fazer também 25 pontos, mas pegando só na alcinha da frente, a alcinha de cá. Então, eu encaixo a agulha assim, ó, para poder pegar só essa alcinha. E aqui eu faço um ponto baixo. Então, vem assim por baixo, ó, com a agulha assim por baixo do pontinho, para poder pegar só essa alcinha. Isso vai ajudar depois pra gente poder virar aqui a bermuda. Ó, como fica. E depois a gente vira assim, já facilita pra gente. Pra fazer a bainha da calça, né, da bermuda. Então, vou fazer toda essa carreira pegando só assim, né, aqui por baixo, para poder pegar essa alça aqui da frente. Já cheguei aqui no final, vou passar esse marcador também. E agora, a gente vai trabalhar aqui nessa... Pegando o ponto normalmente, nessas duas alcinhas. Deixa esse marcador aqui e agora eu vou subir 8 carreiras. Então, aqui é só relaxar, né, e continuar fazendo. Até ter aqui 8 pontos em cima desse marcador. E eu preciso dos dois iguaizinhos, né? A gente vai fazer até esse ponto, até terminar as 8 carreiras. Para o seu primeiro, você corta depois esse fio aqui, assim. E aí, a gente vai arrematar ele aqui agora. Ó, começar por essa parte aqui de baixo. Colocar aqui na agulha. Aqui eu vou pular o primeiro, no segundo com a agulha assim, ó, de baixo pra cima. Eu vou passar pra lá. Depois eu vou voltar com a agulha de cima pra baixo. Nesse pontinho aqui, o primeiro ponto que a gente fez. E aí eu trago esse fio pra cá. Puxa assim, ó, pra poder ajustar, pra deixar todo mundo do mesmo tamanho.
Ó, aperta. Aqui como ficou. E aqui eu vou dividir ele em 2 fios. É só torcer ele pro lado contrário, desse jeito. E aqui, vou passar de novo aqui dentro da agulha. Uma dessas partes, eu vou passar por qualquer pontinho, qualquer argolinha, alcinha que tiver por aqui. Que tiver mais perto. Ó, pra mim, eu acho que esse aqui. Pronto. Passei. Aqui. 2 nós. 1. 2 e tá arrematado. Vou cortar aqui. Rente, esse nozinho vai ficar pro lado de dentro e essa parte aqui é a parte interna da coxa. Tá? Depois a gente vai virar assim, ó. Desse jeito, o nozinho é da mesma cor. Quase não vai dar pra perceber e essa parte vai ficar pra dentro. Assim. Agora, esse fio daqui de cima, vou pular o primeiro. No segundo, peraí, pulo o primeiro. No segundo, com a agulha assim de cima pra baixo, eu passo aqui por dentro das 2 alcinhas e vou levar esse fio lá pra trás. Agora eu vou voltar no último ponto que eu fiz, mas passando com a agulha assim, ó, só no meio do ponto, eu passo o fio aqui por dentro, desse jeito. Puxa essa alcinha de cima, que é pra poder ajustar o tamanho aqui, ó, e puxa esse outro. Então, temos aqui a primeira perninha, né, você vai subir os 2 às 8 carreiras, depois faz esse arremate só nessa parte aqui de baixo dos 2, na primeira perna que você corta o fio, você arremata aqui em cima. E aí, vou fazer o arremate aqui embaixo, né? Quando terminar essas 8 carreiras, que já é a minha segunda perninha, eu não vou cortar o fio. Aí, você volta aqui, que a gente vai juntar essa bermuda, juntar as perninhas. Eu já tava subindo aqui as 15 carreiras, quando lembrei de avisar. Eu falei agora que você pode subir 8 carreiras para poder fazer aqui a bermuda. Mas você pode fazer o tamanho que quiser. Essa parte aqui não vai interferir, você vai continuar com 25 pontos. Então, você pode subir mais de 8 carreiras. Pode, inclusive, fazer uma calça comprida. Porque quando chegar lá na frente, a gente vai juntar e desse meio para cima vai ser igualzinho, mesmo que você faça um mini short ou uma calça. Então, aqui com 8 carreiras, depois que eu dobro essa bainha, eu vou mostrar o tamanho que ela vai ficar, ó. Eu mostrei com 8 porque assim eu achei que parece mais um short, uma bermuda. Desse jeito aqui tá parecendo quase uma calça. Ele fica um pouquinho mais curto, ó, pouca coisa. Vai ser só a diferença dessa bainha aqui. Mas vai ficar mais curtinho com 8 carreiras. Então, se você quiser um pouquinho maior, ou você não dobra, né? Você deixa pra baixo. Que aí fica aqui, ó. Assim, quase o mesmo tamanho que tá a minha agora. Ou então, mesmo se você quiser dobrar, só continuar fazendo as carreiras. E aí, você encaixa no pezinho até chegar aqui o meio da perna. Só sobe. Porque essa junçãozinha aqui, a gente nem vai contar. Então, só sobe, encosta ali no meio da perna e aí você vê. Encosta assim, né, até onde vai, até onde sobe, e vê se o tamanho tá bom. Se tá no joelhinho, se tá acima do joelho, então é interessante fazer mais carreiras. E aí você faz a quantidade que quiser. Eu recomendei 8, pra ficar um pouquinho mais curto que essa aqui. Essa aqui dá pra ficar um pouco mais comprida se você descer aqui, ó. Vai quase encostar ali, vai ficar pescando ainda. Mas aí essa bainha desse jeito é opcional. E eu fiz aqui mostrando com 8 carreiras mesmo. A gente vai fazer 2 correntinhas de separação entre uma perna e outra. Fiz as 2 correntinhas, então vou pegar essa perna aqui, que foi a primeira. Naquele pontinho que a gente fez, aquele pontinho falso, ó, onde o fiozinho tá levando lá pra trás, eu vou encaixar. Você repara que tem uma perninha aqui, ó, embaixo. Eu vou encaixar embaixo dela. Ó, desse jeito. E aqui,
já junto fazendo meu primeiro ponto baixo. Eu vou contornar essa perninha inteira, são 25 pontos. Eu já fiz o primeiro, vou continuar fazendo aqui. Até chegar do outro lado, até ter os 25. Contei aqui os 25 pontos, e aí eu cheguei aqui nas correntinhas. Ó, as correntinhas estão bonitas para esse lado. Pegando a alcinha aqui embaixo, eu vou fazer um aumento. Um no mesmo lugar, o outro. Na próxima alcinha, a mesma coisa. Então, são 2 aumentos, contando aqui as 2 alcinhas. Pronto. Vou voltar, encaixar aqui na próxima perninha e vou fazer de novo os 25 pontos. Cheguei aqui no final das 25, e aí sobraram aquelas alcinhas de cima das correntinhas, e eu vou fazer um aumento em cada uma delas. Então, 2 pontos dentro de cada alcinha dessa aqui. Fiz uma. Pegar aqui a próxima alcinha. 2. Agora, esse marcador que tava aqui, vai sair e vai vir pra cá. Pra esse último pontinho aqui. Desse meu aumento. É aqui que a gente vai começar a contabilizar. E agora, né, depois que a gente juntou as 2 pernas e fez esses aumentos aqui no meio, a gente tem 54 pontos. Na minha próxima carreira agora, eu vou começar a sequência de 8 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência por 6 vezes. Prestando muita atenção nesse primeiro ponto. Porque o primeiro ponto que a gente consegue enxergar aqui desse cantinho, ele tá muito perfeito, que é esse aqui, né? Mas esse aqui é o segundo pontinho. O primeiro tá aqui embaixo, ó. Bem escondido. Esse primeiro aqui. Eu preciso pegar nesse aqui, senão quando chegar lá no final, né, depois de dar a volta inteira, você vai perceber que ficou faltando um pontinho para fazer exatamente o aumento. Que é esse pontinho aqui que você não pegou. Então, encaixa aqui, antes de dar essa volta inteira e depois ter que desmanchar. Então, já comecei aqui a sequência de 8 pontos. Pode fazer os 8 pontos normalmente, né? Porque geralmente a gente separa, a gente já aprendeu isso nas outras aulas, quando for par. Mas nessa não tem problema, porque essa vai ser a única carreira de aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aumenta. Assim. A gente vai continuar seguindo, passando aqui pelo meio normalmente. A gente vai dar a volta e vai terminar aqui certinho, em cima do marcador, com um aumento. No final dessa carreira, a gente vai ter 60 pontos. E aí, vai ser o tamanho certinho da bermuda para poder subir no corpinho do abacate. A gente vai fazer por 15 carreiras, contornando esses 60 pontos. Então, depois dessa carreira, a gente passa o marcador para cima, e aí deixa ele lá e vai girando, contornando até ter 15 pontos exatamente em cima do marcador. Eu terminei de subir aqui as 15 carreiras, cortei o fio, aí você pode puxar. Aqui com a agulha de cima para baixo, vou pular o primeiro ponto, no segundo vou encaixar aqui pegando essas 2 alcinhas e vou levar esse fio lá para trás. Agora eu vou voltar no último ponto aqui que eu tava fazendo. A agulha também de cima para baixo, mas aqui eu vou passar só pegando o meio do ponto. Só a primeira alcinha. Vou levar esse fio lá para trás. Pode puxar essa primeira alcinha aqui, essa de cima. Agora esse fio. E todo mundo ficou do mesmo tamanho, então foi um ponto falso. Aí ele fica bem escondidinho aqui. Lado avesso, eu vou abrir esse fio aqui. Ó, separar 3 para um canto, 2 para o outro. Aqui eu vou passar por dentro de qualquer alcinha. Vou usar essa agulha de crochê mesmo. Passar por dentro dessa alcinha aqui. Só para poder separar. E para eu conseguir fazer aqui 2 nós. Pra gente arrematar esse fio. 1. 2 nós.
Vou cortar aqui rente e levar esse nozinho ali pra trás. Essa parte ficou pronta. Aqui, eu já deixei separado na agulha um fio de bordar. Eu achatei, pode tirar esse marcador também. Eu achatei aqui essa bermuda. E como ela é completamente reta, você pode escolher deixar esse nozinho aqui pra parte de trás. Porque ainda assim, ó, tem um certo desnível aqui. E essa parte pode ficar lá pra trás. A gente vai fazer essa linha aqui bem certinha com o fio de bordar. Vou fazer dos dois cantos, aqui em cima e aqui no meio, para parecer um zíper. Já fiz desse lado e vou mostrar como que é muito fácil de fazer. Primeiro, aperto aqui, que é para poder marcar onde que fica, aqui bem no meio. Ó, achatei aqui, aí levantando aqui dá para eu ver, ó, que esse aqui é o meu pontinho certinho, a minha carreira aqui certinho do meio. Aqui, ó, aqui em cima, pra mim, esse aqui é o do meio. Só que eu tô vendo que, seguindo essa linha reta, ele vai lá pra parte de trás. E aí já não fica tão interessante. Seria interessante ele ficar ou completamente reto, como aconteceu nesse canto aqui, ou vir pra frente. Porque aqui, ó, ele veio de ladinho, só que depois se projetou pra frente. Acho que o mais retinho seria se ele terminasse nessa carreira aqui de trás. Bom, e aí, seguindo essa linha de que seria interessante vir um pouquinho pra frente ou então ficar de ladinho, eu acho que essa aqui vai ser a melhor linha, ó. Que vai ficar aqui de ladinho. Então, esse aqui pro fio de bordar. Peguei uma meada simples, bem assim, ó. É que acabou saindo. Bem fechadinho aqui. E aqui dentro tem 6 fios. Eu não vou usar os 6 fios. Aqui eu abri e peguei apenas 2. Pra abrir o fio, igualzinho a gente fez pra poder fazer o nó aqui. Deixa eu achar a ponta. Aqui. Você corta o tamanho que quiser. Olha só o tamanho que eu deixei. Basicamente aqui, ida e volta. Ó. Ele vem e faz a curvinha pra voltar. E aí, depois disso, a gente só torce aqui, ó, o fio. E aí, separa que aqui dentro tem 6 fios menores. E aí, eu peguei só, aqui, 2. Só puxar assim, tá vendo? Que sai os 2. Se você não tiver fios de bordar, então pega um marrom escuro desse aqui. Eu tenho até um aqui do lado. Corta também o mesmo tamanho e aqui do mesmo jeito. Só abrir e pegar a quantidade de fio que você quiser. Mas pro amigurumi eu não recomendo os 2, senão ele vai ficar muito grosso, ó. Um só já vai ser o suficiente. Vou comparar aqui, ó, um fio desse amigurumi com 2 desse de bordar, ó. Deu certo? E aí você corta e desfia assim, que funciona igual. Pra gente começar, eu vou encaixar aqui em cima, a agulha aqui atrás, nesse primeiro pontinho aqui. Vou puxar e deixar um tantinho só pra eu poder fazer o nozinho no final. Aqui eu vou pulando o ponto, ó. Vou fazer aqui por uma carreira, eu encaixo e vou sair nesse próximo pontinho aqui, ó, no pontinho da frente. Viu? Já formou aqui. Esse aqui acaba ficando em branco, né? Mas aí a gente vai e depois a gente vai voltar e vai ficar completamente preenchido. Então, só vou encaixar pra baixo e subo no próximo. Então, eu encaixo aqui e subo no próximo ponto, sempre seguindo a mesma carreira. A mesma carreira retinha. A minha agulha, ela não tem ponta, eu sempre tiro a ponta com uma lixa de unha mesmo. Que aí, aqui com o meu dedo aqui embaixo, eu consigo sentir a agulha, ó, não fura. Já pra isso mesmo, porque eu sempre me furava. Então, ó, super rápido e aqui quase não dá pra ver ainda, né? Só na volta, depois que preencher tudo, que ele parece ficar mais viva a cor, mais forte.
Ó, cheguei aqui. Eu vou só subir mais uma, não precisa ir até lá embaixo, tá? Cheguei até aqui, ó, faltando um pra acabar. Aqui, a minha agulha saiu em cima. Agora eu vou encaixar e fazer a mesma coisa, só que agora eu voltando. De baixo pra cima, assim, né? Como uma costurinha mesmo. E aí, a gente volta preenchendo aqui. E aí, vai formando a linha, ó. Igualzinho fez desse lado. Já tô chegando aqui. Só mais esse pontinho e eu levo lá pra trás, ó. Porque aqui em cima já tem. Eu levo pra cá e aqui eu consigo fazer os dois nós. E aí eu termino essa reta. Aqui ficou bonitinha, igualzinho que a reta do outro lado. Vou deixar esse ponto aqui onde tá o nozinho pra parte de trás. E a gente vai fazer o detalhe nessa parte aqui da frente. De frente, assim, nem dá pra gente ver as linhas. Só olhando de ladinho. Mas faz diferença. De ladinho. Aqui, se quiser, pode passar uma aqui na frente também. Acho que vai ficar bacana acompanhando, né? Chegando até aqui o outro lado. E eu acho que pode ser interessante. A gente faz a primeira linha, corta, amarra o fio, depois encaixa aqui desse lado e aí você usa o mesmo fio, porque o meu aqui ainda tá um pouco grande, para fazer esse encontro, voltar e arrematar junto com esse aqui. Então, daqui, ó, vou encaixar aqui no mesmo lugar. E vou fazendo esse zigue-zague até a outra ponta. E aí, depois eu volto e amarro aqui. Aqui, ó. Como se fosse um quadrado, uma moldura dessa bermudinha. Chegando aqui no final, ó, como é que é a virada. Aqui. Peguei, assim, certinho esse último ponto. Nessa volta, eu vou voltar no próximo ponto, mesmo que seja aquele mesmo, sabe? Ó. Aqui, já consigo voltar fazendo esse mesmo zigue-zague, passando por onde eu não tinha passado antes. E eu formo a linha certinha aqui. Já tô chegando. Esse aqui é o último pontinho, porque o primeiro eu já fiz com ele pintado. Encaixo aqui pra trás. Olha o tantinho só de linha que sobrou. E aqui eu consigo fazer os dois nós, olha, eles estão bem pertinhos um do outro. Fiz um. Dois nós, perto bem, corta rente aqui. Nem cortei tão rente, dá pra ficar mais rente ainda. E aí temos aqui uma moldura pra essa bermudinha. Aqui ainda dá pra deixar bem mais legal, a gente vai fazer um zíper aqui. Só que dá pra fazer como se fosse a parte de colocar o cinto. Pode ser da mesma cor da calça, geralmente é, né? A gente encaixa e faz aqui como se fosse aquela alcinha que depois a gente passa um cinto. Vou pegar mais um pouco aqui desse fio.
Aqui eu já até tinha começado a separar, né, 2. Ó, como desfia. Vai de pouquinho em pouquinho. Sempre segurando aqui, ó, o fio duplo que você quer. Aí chega um certo ponto que já dá até pra puxar, que ele solta. Esse fiozinho aqui que sobrou, pra você não embolar ele aqui, recomendo deixar assim. E esse fiozinho aqui que a gente ainda não usou, passar ele aqui pelo meio e dar algumas voltas aqui, ó. Assim. Assim, a gente sabe que quando quiser usar esse fio marrom de novo, é só pegar esse que tá aqui no meio. E aí a gente divide ele. Ficou como um lacinho. Porque é tão fácil desse papelzinho aqui pra mim soltar. Pra mim, ele sempre solta. E aí, eu sempre deixo guardado assim, essas meadas. Vou encaixar aqui de novo. E aqui, sempre, aqui um pouquinho na frente, de onde a gente vai deixar pra costurar. E vou separar onde que fica o meio dessa bermuda. Aqui no meio das pernas, a gente fez aqui 2 aumentos, então dá pra saber exatamente o meio. Ó, 2 aumentos pra cá, 2 aumentos pra cá. Essa linha aqui é a linha do meio. Então, vai ser ela que eu vou me basear e vou começar esse bordado. Vou encaixar a minha agulha aqui em cima, ó, bem no pezinho de onde eu tava fazendo aquela moldura antes. Deixa um pouquinho pra costura. E aí, eu vou descer aqui até lá embaixo. Do mesmo jeito que a gente fez na lateral. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Essa primeira carreira é aquela dos aumentos. Deixa eu botar mais no meio. Não precisa passar por ela. Vou até essa primeira aqui, ó. Assim fica fácil. E vou voltar já. Já vou voltando. Aqui, a gente não vai voltar até em cima. Chegou um certo ponto. Aqui. Que agora eu preciso fazer aquele zíper. Como que eu faço? Eu venho um para a lateral. E saio no da frente. Na verdade, vão ser 2. Fiz um. Esse aqui vai ser o segundo, mas eu vou fazer na volta. Então, aqui eu vou fazer como um semicírculo. Trazer o primeiro que eu fiz, para poder mostrar. Só que aqui eu tinha deixado ele bem maior. E eu acho que não precisa ser tão grande assim. Eu fui descendo a linha. E aí, eu já voltei logo aqui, desde o começo. Mas eu acho que dá para ser mais aqui para cima. Eu acho que vai ficar mais interessante. Essa linha eu vou subir. Depois eu vou descer. E aí, eu termino de fazer a minha linha principal. Então, aqui, eu já vou começar a subir essa linha aqui da lateral agora. Pelo tanto que eu quiser. Pode ser até em cima, até aqui em cima, né? Mas eu acho que não tem necessidade de subir tudo. Acho que aqui tá bom. Agora eu vou passar um aqui na diagonal, ó. Pra fazer essa parte aqui, ó. Então, vou encaixar na diagonal aqui. E encosto na minha linha principal. Daqui eu já vou voltar para poder fechar essa parte do zíper. Volto na diagonal, ó, a minha linha vai voltar descendo assim, ó, de ladinho. Opa. E aí, aqui eu encaixo e subo aqui na frente, ó. Ela fez aqui na diagonal. Vou voltar preenchendo essa linha aqui
até o começo dela. Começo aqui, ó. Encaixa aqui embaixo. Agora é pro lado. Encaixa aqui pro lado. E agora eu já tô na minha linha principal. Fiz aqui o zíper. Vou subir essa linha principal fazendo o zigue-zague da mesma forma. Esse aqui é um pouco do princípio pro ponto cruz. Mas não precisa ter um conhecimento prévio para poder fazer. É só seguir aí certinho no vídeo, volta se tiver alguma dúvida. Mas vai se orientando pelos pontinhos, que eles são bem retinhos nessa bermuda, que vai dar para fazer. E terminamos aqui de desenhar esse zíper. Aqui eu fiz bem quadradinho, mas não precisava. Eu acho que fica mais interessante se ficar assim na diagonal. Então, numa próxima bermuda, eu vou tentar fazer na diagonal aqui embaixo também. Eu acho que nesse aqui eu até fiz. Aqui, ó. Aqui embaixo. Acho que ficou na diagonal. Eu só não me atentei a isso. Reparei mais nesse primeiro aqui. Mas, de todo jeito, eu gostei do resultado. Vou... Aqui, ó. Cheguei bem pertinho. Vou diminuir o fio. E dar 2 nós. Um. 2. Pode cortar rente aqui. Vamos então para fazer bolso. Você pode fazer 2 bolsos, né? Botar um de cada lado, mas eu coloquei só nesse cantinho aqui. Vou deixar um pouquinho de fio aqui, nó corrediço. Vamos começar com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo o primeiro, no segundo, sempre nessa linha aqui de trás, eu vou voltar fazendo o ponto baixo. Bom, vão ser 6 pontos. Chegando aqui, ó, último ponto. Agora, uma correntinha. Eu vou virar, ignora essa primeira correntinha, eu vou voltar fazendo 6 pontos. Aqui eu preciso de mais 3 carreiras, então no total vão ser 4. Então, faço aqui meus 6 pontos, no final, uma correntinha e vira. Eu tenho, então, as 4 carreiras. Aqui essa primeira, 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Agora eu vou pular 2 correntinhas. Essa primeira, o próximo ponto, e eu vou encaixar aqui, né, no segundo ponto, contando aqui 3 correntinhas. Então, só pulo esse primeiro ponto, vou encaixar aqui no segundo. Vou voltar fazendo 5 pontos. Eram 6, a gente pulou 1. 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, viro o trabalho, não pula nada. Aqui, eu vou encaixar nesse primeiro aqui, mas agora eu vou fazer só 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, vira. Vou pular a correntinha e um ponto, e eu vou encaixar no segundo. Vou voltar fazendo 3. 1, 2, 3. Aqui, a gente quer o bolsinho desse lado, desse jeitinho aqui, para poder encaixar a mãozinha nesse vão que vai ficar. Então, aqui, eu já vou trazer, vou continuar para poder fazer um acabamento nessa lateral, porque aqui tá bem feioso. Então, nesse mesmo pontinho aqui, eu vou fazer mais um e outro pontinho.
Então, nesse final, acabaram ficando 3 pontos juntos. Mas é só pra gente fazer essa curvinha aqui, bem bonita. E em cada pontinho que eu tenho aqui, cada buraquinho que tem, eu vou encaixar e fazer um ponto baixo. Ó, tem uns buraquinhos aqui certinho, só esperando a gente pra fazer esse acabamento. Aí eu encaixo. Já vou virando, olha como é que fica bonito. Ó, tô quase chegando aqui nessa ponta. Cheguei aqui nessa ponta. Esse fio, eu vou só deixar ele aqui pra frente e vou continuar costurando. Nessa esquina aqui eu vou fazer também 3 pontos, assim como foi lá em cima. E cobre esse nozinho que tem aqui do começo, ó. 2, 3. Aquele nozinho ficou coberto. Vou voltar fazendo um pontinho e levando esse fio junto. É só deixar ele dobrado aqui na frente, que ele vai se misturar. Aqui. Cheguei aqui nesse pontinho da esquina de novo. Vou fazer 3 pontos. 1, 2. Estica um pouquinho assim, ó. Levanta o pontinho antes de terminar. Assim ele faz a curva bem direitinho. Ó o quadrado como tá ficando bacana. Aqui ainda tem alguns buraquinhos. E esse fio aqui, ó, já levei demais. Ele tava aqui na ponta. Então a gente já passeou muito. Vou esticar. Peraí, deixa eu soltar da agulha. Vou puxar ele. Aqui, ó. Vai franzir o meu crochê. Ó. Puxei ele. O crochê franziu. Vou cortar aqui bem rente. Deixa ele de canto. Agora aqui, ó, eu vou arrumar o crochê bonitinho. Eu não quero ele franzido. Assim, o fiozinho que tava aqui, depois que eu estiquei, ele se encolheu. Deve estar aqui por dentro. Então, fica um acabamento invisível, né? Tá lá por dentro. E a gente já começou com um nó corrediço. Então, já tem um nó aqui. Não precisa se preocupar que isso não vai desmanchar. Agora, do mesmo jeito que a gente enxergou buraquinhos aqui, tem buraquinhos aqui em cima também. Então, eu vou passar aqui, ó, fazendo em cada um desses buraquinhos. Eu nem tô contando, mas eu tô mostrando com muita calma, né, como que a gente vai encaixar nesses buraquinhos. Aqui já é essa parte que a gente vai fazer aqui para essa lateral, né, para ter o buraquinho de encaixar a mão. Então, ele fica bem na diagonal. Vou trazer aqui a outra bermuda. Olha só como é que fica. Bem de ladinho. Aqui, ó. Vai encaixar em cada um dos buraquinhos, sem medo. Aqui tem até um pontinho bonito. Eu vou encaixar nas correntinhas dele e faço aqui, ó, o ponto. Já vou encaixar aqui em cima, onde era uma correntinha. Faço ponto também, ó. Ele tá ficando já aqui na diagonal. Agora eu já encaixo aqui em cima e volto fazendo ponto baixo. Até esse pontinho aqui do meio não precisa terminar. Então, aqui ficou quadradinho, né, até aqui embaixo. E aqui a gente já foi cruzando desse jeito. Vou deixar fio suficiente para que eu consiga costurar. A gente vai costurar na calça aqui. A gente não cola, porque tem que ter um buraquinho para passar a mão. E vou encaixar nessa agulha aqui. Agora, um detalhe muito importante, que eu já fui fazendo logo o acabamento e nem contei. A gente foi subindo aqui, fazendo assim bem bonito até chegar aos 3 pontos. Daqui eu já virei e já fui fazendo o acabamento, porque é específico para esse bolso desse lado. Agora, se você quiser fazer bolsinho pro outro lado também, é só aqui, ó, esse mesmo bolsinho, antes do acabamento, depois que a gente chega naqueles 3 pontos ali em cima, serve para fazer o bolsinho para esse lado. Mas quando a gente chega aqui, né, depois dos 3 pontos, eu preciso fazer uma correntinha e virar o trabalho de novo. E aí sim eu faço o acabamento por toda a volta, só que o contrário. Eu vou começar, né, depois dessa correntinha, fazendo os 3 pontos aqui em cima. Eu começo já nessa lateral, descendo, e aí você segue bonitinho, fazendo um em cada buraquinho, os 3 nessa lateral, aqui.
já tem o guia certinho dos pontos, 3 nessa lateral, sobe fazendo um em cada buraquinho e termina aqui. E aí a gente já consegue costurar a partir daqui, o acabamento vai ficar bonito, virado para o lado certo, onde vai encaixar a mão. Então, depois que terminar os 3 pontos, faz uma correntinha, vira e aí já faz o acabamento para esse bolsinho de cá. Aqui, pra gente poder encaixar certinho, eu não vou cobrir essa lateral e nem essa parte aqui de cima, então vou descer deixar um pontinho aqui de lado. Se quiser, pode até fazer assim, ó, vou encaixar aqui nessa alcinha. Pegar essa lateral aqui, ó, e encaixar de volta no bolsinho, que é pra eu ter certeza que eu não vou fugir dessa lateral. Faz a mesma coisa aqui pra cima, mas eu acho que nem vai precisar. No olho, a gente consegue medir pra deixar ele certinho, bonito. Primeiro aqui, eu não fui até o final, né? Porque aqui eu quero fazer um ponto falso, pra não ter essa diferença. Então, eu vou pular esse primeiro, nesse segundo, com a agulha de baixo pra cima, eu vou levar esse fio lá pra trás. Agora, de baixo pra cima, no último ponto, eu vou encaixar bem no meio do ponto baixo e também pegando essa alcinha que tem aqui atrás, levo lá pra trás o fio. Pode puxar esse fio aqui, ó, de cima, esse aqui, ó, pra poder deixar todo mundo do mesmo tamanho. E aí, olha só como é que fica bonito o acabamento. Fica show. Encaixa aqui. Lembra de deixar um com distância aqui também. Aqui eu já vou encaixar e a gente vai fazer a mesma costurinha que foi pro bordado aqui pro bolsinho e a gente já tá bem treinado. Encaixar aqui. Passar pra frente aqui no bolsinho. E um aqui pra lateral, pra poder descer no próximo ponto. Aqui agora eu vou fazer uma linha reta. Pegando aqui no bolso, nessa reta aqui, da bermuda, vou fazer essa reta aqui do bolsinho. Aqui, eu vou subir pelo mesmo ponto e eu vou descer pelo próximo. E aí, eu pego um aqui, ó. Vê que ele veio daqui? Eu vou pegar esse mesmo pontinho apertado aqui. E puxa. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. Pego um pontinho bem juntinho aqui na bermuda. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. E pego aqui um pontinho da bermuda. Então, é esse ritual que a gente vai continuar fazendo. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. Aqui, por esse bolsinho, por toda a volta. Ali, na bermuda, a gente pode pegar qualquer pontinho que esteja por perto. Só aqui na frente que a gente vai fazer assim. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. Ó, desci por esse pontinho aqui, vou deixar marcado aqui com a unha. Vou pegar qualquer pontinho que esteja perto, aqui. Ai. Até me perdi. Aqui. Tava marcado ali. Dá pra ver ainda aqui, ó, o pontinho que eu desci, que é esse. E aí, puxando aqui, ó, dá pra ver que ele ficou repuxadinho. Eu vou subir por ele mesmo, pelo mesmo pontinho que eu desci anteriormente. Por isso que sobe pelo mesmo pontinho. E desce no próximo. E vou continuar fazendo assim, até dar a volta. Deixa eu fazer essa volta aqui com vocês também. Ó, ficou aqui, sobe pelo mesmo. Desce pelo próximo. Aqui eu tava fazendo uma linha reta, agora eu vou fazer uma linha reta pra cá. Então, aqui, ó, eu já vou pegar o próximo pontinho, um pontinho que esteja bem perto do bolso, só que nessa direção. Sempre apertando, né, puxando essa costura. Desce aqui, ó, pelo próximo. Então, vou continuar assim,
fazendo aqui por toda essa volta e o acabamento a gente faz quando chegar lá no final. Quando terminar de juntar esse bolsinho. Olha só como essa costura fica muito boa. Dá pra ver aqui todas as correntinhas certinho. Eu vou fazer essa volta e vou parar aqui em cima, ó, onde a gente fez aquele ponto falso. Esse aqui é o ponto falso. Vou parar aqui, aí eu vou levar esse fio lá pra trás, a gente vai arrematar aqui no avesso. Cheguei aqui no final. Eu deixo aqui um espaço, eu não vou costurar essa lateral porque eu quero que ele encaixe a mão aqui. Agora, se você não quiser que sejam bolsos de enfeite, você volta tudo. Então, aqui eu vou deixar o buraco, não vou até o final. Costuramos só partes retas e um pouquinho aqui nessa lateral. Aqui o meu fio vai lá para a parte de trás, como eu havia falado. Aqui, vou virar. Diminuir esse fio aqui, que não precisa ser tão grande. Abrir, separar em 2 ou 3 pedaços. Fios, na verdade. Tenho 2 fios aqui e 3 do outro lado. Esses 2 fiozinhos eu vou passar por dentro de alguma alcinha que tiver por perto. Aqui, ó. Achei esse aqui mais pertinho. E aí, aqui eu faço 2 nós. 1, 2. E aí, esse arremate vai ficar do avesso. Pronto, temos bolsinho. Essa bermuda, essa parte aqui, a gente pode dobrar assim pra cima, vai ficar charmoso. E esse lado também. Se você quiser passar aquela linha aqui, né, se não quiser dobrar a bermuda e quiser passar a linha aqui, acho que vai ficar bacana. Mas eu vou dobrar, pronto, assim, assim, e vestir aqui. Peraí, primeiro a gente tem que tirar o tênis. Tem que sapato apertado, porque eu não tirei o cadarço. Vou soltar aqui. Deixar frouxinho. Ah, ficou bem mais fácil de tirar agora. Tirar esse que eu já tinha feito, só que ficou um pouquinho maior. Olha a diferença aqui. Só essa parte aqui de baixo, que ficou um pouquinho maior, ó. E vamos encaixar a sua nova bermudinha. Subir até chegar ali bem no meio da perna dele. Pronto. Deixa o casaquinho pra frente, né? Sobrando aqui. E aí, ó. Mãozinha que encaixa no bolso. Ficou assim. Eu acho até que dá pra dobrar mais um pouquinho, se você tiver um pouco mais de paciência. Mas nem ficou tanta diferença assim da bermuda. A minha realmente estava um pouquinho mais comprida. Mais 3 carreiras de diferença aqui. Mas eu acho que sim, fica bacana. Eu também fiz um fio aqui na frente e eu não gostei muito de destacar o bolso. Mas se quiser fazer aquele bordado aqui pelo bolso, é uma opção bacana também. Vamos pro tênis. Vamos começar agora esse tênis aqui, com a solinha bem retinha, e a gente vai começar por ela. Vou usar esse marrom aqui, tá? Na descrição, todas as cores, né, que eu vou usar. Depois a gente passa para esse verde. Para fazer a solinha, serão 2, por isso que ela fica tão altinha aqui e reta. Ela vai ficar bem durinha mesmo. Porque eu vou fazer aqui 2 solinhas e depois a gente junta. Então, essa aqui já é a primeira. Aí a gente corta o fio. E depois a gente faz a segunda e não corta, e a gente já emenda. Para poder continuar fazendo
o sapatinho, o tênis. Eu vou deixar só um pouquinho de fio aqui. Vou encaixar a minha agulha fazendo um nó corrediço. E aqui eu vou começar com 9 correntinhas e não aperta. Faz as 9 correntinhas frouxas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pula a primeira. Na segunda, nessa parte aqui de trás, ó. Eu vou encaixar e já emendo aqui num ponto baixo. Geralmente eu faço assim, a gente fez assim pro começo lá da bermuda, só que a gente vai trabalhar desse lado e do outro. E raramente a gente trabalha dos dois lados. Por isso que a gente tem que fazer essa correntinha um pouco frouxa. O outro lado vai ficar um pouquinho mais apertado. Agora eu vou voltar aqui fazendo 7 pontos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, o último aqui, 7. Ainda sobrou aqui um pontinho. Nesse último ponto, eu vou fazer 5 pontos juntos, aqui dentro. Fiz o primeiro, 2, 3, na mesma bolinha. Esse fio eu vou passar aqui, ó, pra cá. Assim, essa bolinha vai ficar lá pra trás. Eu vou continuar fazendo, só que é como se eu já quase tivesse virado lá pro outro lado, ó. Pronto. 4, 5. Ó, fica bem fechadinho e agora sim eu já tô daquele outro lado de lá. E aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. Pegando aqui, ó, no pontinho, como se fosse um ponto normalmente, ó. Porque a gente tem as 2 alcinhas para trabalhar. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou um pontinho aqui, eu vou encaixar nesse pontinho aqui e vou fazer um aumento. Então, ó, eu vou acabar cobrindo aquela minha primeira correntinha que eu usei para poder virar, não tem problema. Vou fazer em cima dela, ó. 2, é isso. E aqui eu vou colocar um marcador. Vou colocar esse mais clarinho aqui. E agora, a minha próxima carreira. Eu vou fazer um meio ponto alto. A gente primeiro laça. E aí, aqui, vou encaixar nesse próximo ponto. Trago o fio aqui pra frente, laço e tira tudo. É como o ponto baixo, só que eu vou laçar antes. Eu vou fazer um aumento em meio ponto alto. Então, no mesmo lugar, eu vou fazer o segundo. Pronto. Aqui, nessa parte, eu vou caminhar com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nessa parte aqui de cima, onde a gente fez os 5 pontos juntinhos, a gente vai fazer 5 aumentos em meio ponto alto. Então, é o aumento normal, é quase como o ponto baixo normal, mas antes a gente laça. Então, eu laço, trago o fio aqui pra frente, laço, tira tudo. Laça, trago o fio aqui pra frente, laço, tira tudo. Fiz esses 2 pontos no mesmo ponto. E eu vou continuar seguindo assim, pelos 5 aumentos. Então, fiz um aumento. 2. 3. 4, o último aqui. 5. Eu vou voltar aqui, fazendo 6 pontos baixos. Assim como foi lá do outro lado. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Faltam só 2 pontinhos para terminar. Esse próximo ponto eu vou fazer também um aumento em meio ponto alto, assim como foi aqui para esse início. Primeiro laça, encaixa aqui, trago o fio aqui para frente, o laço tira tudo. De novo no mesmo lugar, fiz aqui um aumento em meio ponto alto. Agora foi. E aí, nesse último pontinho, bem em cima do marcador, faço um ponto baixo. Pronto, então, você faz a primeira solinha e aí corta o fio. Aí volta um pouquinho o vídeo, faz a segunda aqui comigo e depois a gente emenda. Para emendar agora, vou tirar aqui desse segundo, voltar para esse primeiro e levar esse fio aqui para trás, ó. Vou passar a agulha de cima para baixo no próximo ponto e só levar ali para trás. Assim. Não precisa fazer aquele ponto falso, não. Só assim. Vou voltar pro segundo. E aqui eu já vou encaixar a agulha nesse pontinho, nesse próximo ponto. Pego aqui, ó, a minha solinha e eu preciso colocar certinho aqui, ó, um em cima do outro. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse último pontinho aqui que eu fiz foi um ponto baixo. Eu preciso encontrar esse ponto baixo aqui também. Foi esse último ponto aqui que eu fiz. Então, tem que ficar o último ponto em cima desse último ponto. Show? Então, vou encaixar aqui a minha agulha. Não nesse último ponto, mas do lado, ó. Nesse aqui. Porque esse último ponto vai ser esse último ponto meu aqui também. E aqui, vou fazer ponto baixíssimo. Ó, por toda a volta. Então, agora ficou fácil. Vou pegar todos os pontinhos, encontrando os dois, ó, esse lado e o lado de lá. Tem a mesma quantidade de pontos, a gente ficou com 25 pontos, então não vai ter erro. Bom, se você não tiver conseguido encontrar aqui certinho, ainda assim não vai ter problema não. Porque ele vai ficar tão apertadinho e tem 25 pontos os dois, se você pegar todos os pontos, no final vai dar certo. Mesmo que aqui no começo não tenha achado certinho qual é o ponto que tem que começar. Então, vou fazer aqui toda a volta e depois a gente continua. Aqui no meio, eu tenho aqueles 2 fiozinhos, um de cada, que foi o começo do meu nó corrediço. Você pode só deixar ele pra dentro, mas eu vou diminuir antes de fazer isso. Então, vou só cortar aqui e deixar eles ali pra dentro, assim. Lembrando que eu começo com um nó, então ele já tá firme. E agora eu vou continuar. Já tô chegando perto aqui do final, vou tirar esse marcador para não atrapalhar. Faltando aqui 3 pontos para eu terminar. Peraí que desfiou esse. 2. E aqui, no último ponto, pego aqui e pego aquele pontinho que eu acabei não pegando do outro lado, que tá aqui em cima. Faço aqui um ponto baixíssimo. E aí, pode cortar. A gente vai precisar de 2 solinhos, porque é um par. Vou passar esse aqui para uma agulha ou, como eu acho muito chato encaixar isso na agulha, dá para passar aqui pela agulha de crochê mesmo e é bem mais fácil. Assim. Aqui, ó, é só puxar os dois bastante. Faço 2 nós e tá tudo certo. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Agora sim é interessante colocar numa agulha, só que eu vou colocar numa agulha maior.
Vai me facilitar. Aí eu vou encaixar aqui, ó, bem no meio e sair em qualquer ponto daqui. Só para que esse nozinho não fique para fora. Ó, encaixa aqui. Pronto. Pronto. Puxa, puxa bastante. E aí, ó, ficou lindão. Agora eu vou cortar aqui rente. Cuidado para não cortar a solinha. Só corta o fio. E empurra se tiver sobrando algum, porque a gente já deu o nó ali, né, na ponta. E a gente vai precisar de 2 solinhas dessa. E pela quantidade de sapatinhos que você quiser fazer para ele. Mas são 2 solinhas assim, então são 4 solas dessa que a gente vai fazer. E depois a gente emenda por 2 vezes. Agora, com essa solinha pronta, a gente vai escolher um verde bem estiloso para fazer o tênis. Eu escolhi verde, mas dá para ser preto e branco, dá para ser qualquer cor. Eu vou começar com um nó corrediço. Vou deixar fio suficiente para que eu consiga depois arrematar, né? Fazer o nozinho dentro do tênis. Eu vou começar nessa parte aqui de trás. Peguei esse verde aqui, tem que pegar um verde bem estiloso para fazer o tênis dele. E aí eu deixei um pouquinho só para poder arrematar. Vou começar com um nó corrediço. E aí, na solinha, vira aqui, ó, os pontos baixíssimos para frente. Essa parte aqui é a parte de trás, que não tem os pontos baixíssimos, as correntinhas aqui, ó, a costurinha. Deixa para cima. Eu vou mirar bem aqui nessa parte de trás, dá para perceber onde é a parte de trás, onde é a parte da frente, né? A parte da frente ela é mais gordinha aqui, que a gente fez aqueles 5 aumentos, então aqui tem 10 pontos bem maiores que a lateral. Então, a gente vai encaixar na parte de trás e a gente vai pegar a alça da frente do ponto baixíssimo. Então, aqui, bem no meio, tenta identificar aqui onde que estão as correntinhas. Eu consigo ver direitinho as correntinhas aqui. Nessa parte de trás aqui tá um pouquinho nebuloso, mas achei um ponto aqui no meio, que tá bem no meio pra mim. Tá um pouquinho mais pra esquerda, mas é o meu ponto central. E aí, aqui eu já começo com um ponto baixo. Ó. Já começo aqui, ponto baixo. E aí, eu pego aqui na alcinha da frente do ponto baixíssimo. Ó. Tem aqui os pontos baixíssimos, encaixa aqui, ó, embaixo e empurra, que aí você vai conseguir achar essa alcinha aqui da frente, ó. Aqui no ponto baixíssimo, deixa eu tirar aqui. A gente encaixa assim, ó, por baixo e empurra assim. Eu acho mais fácil do que usar o gancho, ó. Tá vendo aqui o ponto baixíssimo? Encaixa assim e empurra. Com o gancho, a gente pegaria aqui desse jeito. Mas ainda prefiro fazendo só empurrando assim. E aí, pega do ponto baixíssimo, porque se a gente virar aqui na lateral, a gente consegue identificar também algumas correntinhas, né? E não são essas correntinhas daqui de baixo que eu quero, né? Porque aqui, ó, dá pra pegar uma correntinha aqui. Eu quero a do ponto baixíssimo, então identifica aí onde que ele tá e pega a da frente. E aí eu vou contornar aqui por 27 pontos. A gente tem 27. Eu acho que em algum momento aí eu falei que tinha 25. Na primeira carreira a gente termina com 20 pontos. E depois a gente termina a solinha aqui com 27. Então, vai contando para poder no final ter os 27 pontos. Agora, se você chegou aqui, né, no finalzinho, e foi contando e viu que tem só 26, que por algum acaso você pulou um, se não der para identificar onde foi que você pulou, olhando, se não tiver um buraco, não tem problema e não precisa desmanchar para refazer. Faz um aumento aqui no final. Só se tiver 26 quando você chegar aqui.
Se tiver 24, eu acho que não vale a pena, é mais fácil você desmanchar mesmo, porque senão teria que ter 3 aumentos aqui seguidos, e aí essa parte de trás ia ficar muito mais gordinha do que todo o resto. E aí é um erro muito grande pra gente poder reparar assim, mas fazer um aumento só ali no final fica de boa. Mas tenta não errar, né? Vamos pegar os 27 bonitinho. Meu último ponto e foram 27. Deu certinho. Aqui, nesse último ponto, vou voltar com o meu marcador. Deixar ele aqui. Assim, pode deixar aqui pra frente. E eu vou subir mais 2 carreiras contornando esses 27 pontos. Então, aqui, ó, eu já vou encaixar nesse meu primeiro pontinho aqui, pra gente poder trabalhar em espiral. Aperta pra poder não ficar buraco aqui. Assim, ó, pode puxar, que aí ele fica mais pertinho, pra poder encaixar, pra gente começar a emendou. E aí, só contornar aqui 2 vezes. No total, vão ser 3 voltas. Eu subi aqui as 2 carreiras, vou passar esse marcador pra cima. Próxima carreira, agora 9 pontos. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 diminuições seguidas. Primeira. Segunda. Aqui nesse meio, 2 pontos. Fazer 2 pontos sozinhos. 1, 2, mais 2 diminuições seguidas. 1, 2, e vou terminar com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Marcador pra cima. Agora eu começo de novo com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma diminuição. Um ponto aqui no meio. Mais uma diminuição. E vou terminar também com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui no final. Agora eu vou cortar esse fio, nem precisava ter passado o marcador. Vou cortar aqui o fio, vou puxar aqui, fazer aquele ponto falso, eu pulo primeiro. No segundo, com a agulha de cima para baixo, eu passo esse fio lá para trás. Volto no ponto que a gente estava, com a agulha de cima para baixo. Passando só pelo meio do ponto, eu levo esse fio lá para trás também. Desse jeito. Aqui, eu posso amarrar esses dois.
Dois nozinhos. Vou cortar aqui o fio. Volto aqui com a mesma cor, deixar um pouquinho para poder amarrar. Nó corrediço. E aí, eu vou começar aqui, ó, vou separar 3 pontos, que sejam bem aqui no meio. Aquele que a gente fez diminuição, ponto baixo, diminuição, deixa ele reservado. Então, encaixa num ponto que seja depois. E vou encaixar aqui. Pronto. Agora, eu vou fazendo ponto baixo até chegar lá do outro lado. Ignorando aqueles 3 pontos ali do meio. Então, aqui. Vão ser 18 pontos. Até chegar lá do outro lado. Espera aí que deu uma desfiada aqui. Só fazendo ponto baixo até ponto baixo. Eu nem tô contando essa parte, porque realmente eu quero só pular esses 3 pontos que estão ali bem no meio, pra gente poder fazer a lingueta depois. Pronto. Ó, aí pulei esses 3 pontinhos aqui do meio. Uma correntinha. Vou virar, pular esse primeiro ponto. Voltar fazendo a mesma quantidade de ponto até chegar ali do outro lado. Tô chegando aqui no final. Esse aqui é o meu último ponto. Pronto. Agora eu vou cortar o fio. Pode puxar. Deixa ele aí por enquanto. Voltar aqui. Mesmo fio. Um pouquinho para poder amarrar. Nó corrediço. E agora a gente vai fazer esses pontinhos aqui do meio. Aqui da frente. Vou encaixar usando só a alcinha lá de trás. Então, eu encaixo assim bem no meio do ponto. E aqui eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer um para cada ponto que eu tenho aqui. São 3 pontinhos. 2. Os 3 pegando só pelo meio do ponto, usando a alça lá de trás. Aqui. Uma correntinha. Vira. Aí, eu pulo a correntinha e faço 3 pontinhos. Um para cada pontinho que eu já tenho aqui. 1. 2. 3. Uma correntinha, vira. Pula a correntinha, volto fazendo os 3 pontos. 1, 2, 3. Pra mim, essa quantidade já tá boa, já tá grande o suficiente. E aqui, a gente vai fazer agora toda a volta pra poder fazer o acabamento, a partir daqui. Então, vou soltar um pouquinho e eu vou arrematar esses 2 fios que estão aqui. Eles estão bem pertinho um do outro. Vou fazer 2 nós e cortar o fio. 1, 2. Pronto. Agora, eu só tenho um fiozinho aqui, ó, solto no tênis todo, que depois a gente arremata com ele. A partir daqui, nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos. No total, vão ser 3 pontos juntos. 3 pontos baixos. Só para fazer a virada aqui. Mais um ponto aqui embaixo.
Sempre faço onde tem buraquinho. Agora, vou fazer um bem aqui no pezinho do ponto. Um ponto baixíssimo. Pra gente poder começar a subir essa lateral aqui e fazer os pontos aqui em cima. Aqui, nessa lateral, eu já faço ponto baixo, normalmente. Aqui. Nessa outra, que tá com o nozinho também, e como é uma lateral, vou colocar 3 pontos juntos aqui. 1, 2, no mesmo lugar, o terceiro. Eu vou contornando aqueles 18 pontos, aqui fazendo ponto baixo. Aí virou um tênis de cano alto. E já tô fazendo o acabamento. Aqui, essa curvinha como que fica bacana, e a curvinha aqui da lingueta também. Tô caminhando, então. Já tô chegando aqui no final. Na outra esquina, cheguei. Por ser lateral, 3 pontos. 1, 2, 3. Vou fazer um ponto aqui nesse buraco que tem aqui. Ponto baixo. E bem aqui no pezinho, um ponto baixíssimo, assim como eu fiz do outro lado. Já vou passar para a lingueta aqui. Vou fazer um ponto aqui embaixo. E aqui em cima, mais um. Cheguei aqui nessa lateral, aqui, 3 pontos, assim como foram lá do outro lado, né? 1, 2, 3. E é aqui que eu corto o fio. Vou fazer mais um, peraí. Pronto, assim, agora sim, é aqui que eu corto o fio. Depois daqueles 3, faz mais um. Aqui a gente vai fazer aquele ponto falso. E aí sim vai dar certo. Vou deixar aqui um pouquinho de fio para poder fazer esse arremate. Vou puxar, juntar isso aqui numa agulha. Aqui para fazer aquele ponto falso com a agulha de tapeceiro. Pulo primeiro no segundo com a agulha de baixo para cima. Passo aqui, volto naquele que eu tava fazendo, só que no meio do ponto. Agulha de baixo para cima, eu pego o meio do ponto e mais uma alcinha ali atrás. E levo para lá para trás assim, ó. Puxa essa alcinha aqui de cima e pode puxar. E aí ficou bonito, certinho. Esse fio aqui, eu vou caminhar aqui por dentro até chegar nessa ponta, pra gente poder fazer um nozinho e ficar escondido nessa parte de cá. Então, vou passar aqui, ó. Achei uma alcinha. Tem uma outra aqui embaixo. Pronto. Agora, já tá bem mais perto. Vou diminuir, nem precisava desse exagero de fio. 2 nós. 1, 2. O segundo pode ser bem mais apertado e corta rente. E agora, fica assim, né? Aqui eu preciso de cadarço. Tem só um restinho de fio. Isso aqui é tudo que eu tenho do fio cru, que é entre o amarelo claro e um branco. E nem é um bege. Aqui. Eu vou deixar só um pouquinho. Vou cortar. Só precisa desse pedaço aqui. E eu tô achando muito grosso. O meu primeiro tênis, esse, eu fiz com o cadarço assim. Só que eu tô achando muito grossinho. Então, aqui. Eu vou abrir pra poder tirar, deixar com menos fios. Esse meu aqui tem 5. E aí eu vou tirar 2, vou usar só 3. Só como teste pra ver como que fica. Assim também você pode escolher se quer deixar o seu com o fio completo ou abrir para deixar com 3.
como eu vou fazer agora. Esse aqui que eu vou usar, tem que colocar na agulha. Agora aqui, ficou bem menorzinho, e você tem duas opções. Ou você já passa o cadarço e depois põe no pé, ou você põe no pé primeiro e depois passa o cadarço. Eu vou abrir só um pouquinho, só pra deixar um pouquinho mais fácil na hora de encaixar aqui, o pezinho dele. Mas entra aqui sem problema, ó. E aqui que a gente pode passar o cadarço e já fechar. Eu fiz isso da última vez, ele ficou bem justinho no pé, não saía. Mas para começar, eu vou usar esses 3 pontinhos que tem aqui na lateral. Na sua lateral aí também tem que ter. Aqui, um bem na esquina, 1, 2, 3, e desse lado aqui também, 1, 2, 3. Antes do ponto baixíssimo, ó, o ponto baixíssimo aqui na frente, ó. Então aqui, vou começar de fora, nesse primeiro, deixa cadarço pra fora. Aqui, eu não vou pegar nesse primeiro aqui, eu vou pegar no segundo. No segundo, de dentro pra fora. E eu vou encaixar nesse meu último aqui, de dentro pra fora. Vou voltar nesse primeiro aqui, tá vendo? Eu tô fazendo um zigue-zague. Nesse segundo do lado de cá, e eu saio no primeiro lá, que a gente ignorou. Pronto. E aí temos cadarço passado, linguetinha aqui, ó. Bonitão. E aí, vou abrir aqui um pouquinho pra me ajudar a encaixar o pezinho dele. Vou abrir mais. Aqui tem um pé godinho. Tem eles encaixados. Agora a gente vai apertando. E, gente, como... É esse mesmo esquema que a gente faz pra amarrar sapato também, né? O nosso. E eu tô falhando aqui. Pronto. Tem que ir puxando lá de baixo, né? Tipo, esse aqui eu tô achando que tá frouxo. Aí puxa esse, depois o próximo. Não tô sabendo. Ó, na minha defesa, eu não fico amarrando o sapato. Eu amarro uma vez e deixo. Eu quero puxar esse fio. Aí. Pronto. Eu só faço o nó e deixo lá. Não fico tirando. Pra que isso não aconteça. Na vida real. Então. Aí. E aqui eu vou fazer um lacinho, ou você deixa ele de tênis aberto. O laço tem que ser muito pequenininho, porque é um tênis muito bebê. Primeiro eu faço um laço normal, grande, e depois eu vou diminuindo. Pra começar um nozinho, né? Um nó simples, um só. E depois faço um nó normal. E aí, sem apertar muito, aqui eu vou reduzindo, ó. Puxando assim as pontas e fecha, ó. Puxa as pontas e puxa o nozinho. E aí, ele vai reduzindo. Agora, cortar o excesso. Pronto. Então, terminamos aqui essa aulinha. Fiquei com 3. Terminamos essa aula 4 aqui com bermuda e tênis estiloso.
Obrigada. Queria mostrar uma novidade que eu preparei para vocês, que é toda uma fazendinha aqui. Eu preparei 10 módulos e mais de 50 aulas, mostrando o passo a passo de todos esses bichinhos aqui. Temos 8 bichinhos diferentes e esses 2 fazendeiros. Tem aqui o cavalinho, o burrinho, o touro, a vaquinha, tem mais ovelhinha, tem porquinhos, tem a dona galinha, os pintinhos e, além de todos esses bichinhos, também tem a hortinha. Lá eu vou mostrar 4 diferentes tipos de vegetais. Então, se você está interessado nesse mundinho aqui que eu criei, essa fazendinha aqui super completa, tem o link aqui na descrição e também tem no comentário. É só entrar lá e lá você vai ter muito mais detalhes. Você pode tirar qualquer dúvida que ainda tiver. O link tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário.